E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar de tarô para vocês, né? E tarô é uma técnica que talvez a maioria de vocês achem que não é uma técnica de autoconhecimento, mas ela é sim. Eu tinha uma percepção do tarô muito diferente, né, de quando eu fiz o curso do que antes quando liam para mim. E depois que eu fiz o curso, eu comecei a perceber o tarô de uma outra forma, né? Então o tarô ele se comunica com a gente através de arquétipos, de figuras, né? E o que são arquétipos? O que são essas figuras? O que contém numa carta de tarô? Antigamente a gente se comunicava, os seres se comunicavam através de desenhos, de figuras mesmo. Isso foi estabelecendo uma linguagem entre a natureza e os humanos. E isso gerou uma energia. Então, essa energia ela é contida no inconsciente coletivo e ela é contida no seu corpo, como você entende aquele arquétipo, aquela figura. Né? Então, no momento onde você abre o tarô, você está lendo aquela energia que a pessoa está vibrando, que a pessoa tá na frequência dela, né? Eu abro o tarô de origem é o tarô de Marsella. Todos os tarôs são baseados no tarô de Marsella. Todos os tarôs, eles precisam ter 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Se não tiverem essas 78 cartas, não são tarô, são oráculos. Mas funcionam normalmente. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho uma infinidade de oráculos, tenho também um monte de tarô. E assim, eu sinto muito a energia do que eu vou abrir para a pessoa na hora que eu tô com ela, né? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, eu tenho um oráculo que é de animal, tem outro oráculo que são de deusas, outro oráculo que são de sei lá o quê. E esses oráculos, às vezes eles conversam muito com o campo da pessoa, né? Então você precisa ter aquela coisa de intuir qual que é o baralho que você vai usar naquele momento para aquela pessoa e que vai ajudar mais ela. Às vezes não é o tarô que é o convencional de todos, né? E eu sempre falo que o tarô é uma coisa engraçada, porque, primeiro, quando liam para mim, eu pegava aquilo como a verdade absoluta, como se aquilo fosse acontecer invariavelmente, e não é. A leitura do tarô é uma probabilidade, com tudo que você tem ali naquele momento, qual que é a probabilidade das coisas que podem acontecer na tua vida, né? Se, por exemplo, amanhã você tomar uma outra decisão ou alguém daquela leitura que está envolvido na leitura tomar uma decisão diferente, toda a leitura já não vale mais. Então existe um livre-arbítrio, né, que as pessoas elas acabam não levando em consideração, às vezes quando vai ler o tarô, mas ele é sim um direcionamento muito bom. Por exemplo, eu uso muito pra mim, quando eu tô assim, quando eu tô precisando, quando eu tô num processo resolvendo alguma coisa, eu tiro 3 cartas, o passado, o presente e o futuro, para eu ver em qual estágio que eu tô daquela situação e o que mais eu posso fazer para poder finalizar aquilo com mais eficiência, né? Eu posso também tirar uma carta para me direcionar naquele dia, porque daí eu já sei a energia do dia. E se sair uma carta que por acaso eu não gosto, eu já consigo naquele momento mudar a frequência daquele baralho, né? Daquela energia. Então, existem 1000 formas de você usar o tarô a seu favor e para o autoconhecimento. As leituras, por exemplo, quando você abre, você pode tanto abrir os arcanos maiores, separado dos arcanos menores, e você pode abrir os dois juntos. Tem gente que fala que não pode, mas gente, eu acho que cada um vai sentindo, vai criando uma intimidade com o baralho, né, o seu baralho, e você vai sentindo como que você se sente à vontade de abrir aquele tarô, né. Então tem tarôs que falam que não pode abrir os arcanos, então isso é muito variado, como fala, de tarô para tarô, de tarólogo para tarólogo. E no meu entendimento, não existe o que é certo e o que é errado. Porque eu, quando fiz o curso, a base é incrível. Eu precisei muito da base para eu poder entender o tarô, né? Principalmente os 22 arcanos maiores. Agora, você vai usar muito da sua intuição. Tem muita coisa que vem de forma intuitiva para você. Você consegue ler sem intuição? Consegue. Mas a intuição, ela te dá vários sinais e muito mais informações do que se você só ler as cartas, tá? E dentro de uma carta, ela tem uma infinidade de informação, né? Então, quando você pega a carta,
você consegue debulhar ela em vários tipos de informação, psíquicas, mentais, emocionais, materiais. Então você vai debulhando isso aos poucos. E os arcanos maiores, eles são realmente arquétipos, né? A gente carrega, vocês podem reparar, se vocês forem analisar mesmo, se você for analisar a Cabala, por exemplo, dentro da árvore da vida, os caminhos são 22 caminhos que levam, que são os arcanos, né? Que são os arcanos maiores. E o inconsciente coletivo, se você for assistir qualquer filme, né? Você vai assistir algum filme que tem começo, meio e fim, esses filmes heróicos, Senhor dos Anéis, eles são carregados de informação de arquétipos, né? Então o nosso inconsciente, ele é movido pelos arquétipos também, né? Ele tem essa informação dos arquétipos aí. E na hora que eu abro uma carta, é acionado esse arquétipo no meu campo, né? Então eu consigo ter uma leitura desse inconsciente da pessoa e consigo ajudar a direcionar ela para esse lugar, tá? Então, tem gente que me pergunta assim, tem gente que me fala assim, você abriu o tarô e falou que isso ia acontecer. Aconteceu, mas passei por um monte de problema no meio do caminho. E aí é o seguinte, gente, a gente olha o tarô, a gente fala assim, putz, tem uma mudança para você que ela é para melhor, mas quem disse que mudança não é turbulento, né? Então existe aí uma interpretação no meio do caminho que é necessária fazer. Então se você tem vontade de aprender o tarô, se você tem vontade de entender melhor as cartas, entender melhor como funciona a dinâmica, existe essa parte da interpretação que ela é muito, muito, muito importante. Principalmente porque quando você está atendendo alguém, quando você está abrindo o tarô para alguém, tem muita gente que quer ouvir aquilo que ela quer e não necessariamente o que está aparecendo ali no tarô, né? Eu já reparei também, muitas vezes eu fiz leituras, teve até uma época que eu falei, eu não vou mais ler tarô, porque parece que as pessoas, elas ouvem o que elas querem, né, do jeito que elas querem, e não do jeito que você tá falando. Aconteceu em 2 leituras seguidas que eu fiz, eu falei uma coisa, a pessoa falou assim, não, mas o tarô falou isso, falou aquilo outro, eu falei, o tarô não falou isso. Então tem que ter um super cuidado com as palavras, com a maneira. Eu sempre falo que todo atendimento é uma cura, né? Um ensinamento pra gente também. Então, nesses momentos, eu falava, puxa, eu tenho que melhorar aqui, eu tenho que ver o que eu vou fazer na hora de falar, eu tenho que tomar um cuidado na hora de falar. Então depois, a partir daquele momento, eu comecei a explicar, mas eu comecei a abrir menos tarô, porque eu entendo que existem pessoas que estão prontas e tem pessoas que não estão prontas, e segundo que eu comecei a ter mais cuidado com as palavras, né? Eu comecei a me policiar. Então você vai acabando integrando você acaba integrando muita coisa para você acaba integrando muitos ensinamentos ali naquele jogo, em cada jogo que você faz, cada jogo é uma coisa, cada abertura de carta é uma coisa. Então é realmente muito, muito, muito forte, muito potencial. O tarô que eu uso é o mitológico. E eu escolhi, na verdade eu falo que o tarô que escolhe a gente, não é a gente que escolhe o tarô, né? É uma escolha, né, mútua, assim, o tarô te chama. E eu escolhi o tarô mitológico porque ele usa a mitologia, né? E aí o que acontece? O tarô, eu vou pegar uma carta que eu adoro, que é o Mago, ele fala de todas as informações, veja a posição da figura, você vê o que está rolando lá atrás, esse é o arcano maior, é a primeira carta do arcano maior é o número 1, na verdade, tem o número 0, que é o bobo, e tem muita gente que fala que o bobo é 1, tem gente que fala que o bobo tem arcanos, e tem tarôs que falam que o bobo é a última carta do tarô e não a primeira, dos arcanos maiores. Então, quando você vai ler, você tem que interpretar tudo que vem junto com a carta, né? E outra coisa, a carta ela tem um significado, né? Essa carta tem um significado, ela tem tanto o lado positivo quanto o lado negativo da carta. Se você for tirar uma carta do dia, por exemplo, você pode considerar tanto o lado positivo quanto o lado negativo. Agora, se você tira uma carta com outra do lado, ou outra do lado, você tem que considerar a carta que vem na sequência. Tanto do lado direito é uma coisa, significa uma coisa, do lado esquerdo significa outra. Totalmente diferente. Então, existe uma dinâmica dentro da jogada do tarô que é muito importante.
tá? Então é um estudo muito lindo, é muito legal, e ao mesmo tempo existem pessoas que vivem, que para poder aprender qual que é a essência, a energia daquele arquétipo, ela acaba vivendo cada uma das cartas. E imagina você viver o ciclo todo, porque a gente vive nesse ciclo, roda, 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 roda. A gente vive do 0 ao 21 ou do 1 ao 22, a gente vive nesse ciclo que não acaba. E cada momento você tá numa energia desse arquétipo, dessa carta, né? E aí você começa a identificar, se você vive a frequência daquele arquétipo na sua vida, você acaba entendendo dentro do seu próprio dia a dia, olha, eu tô na frequência da morte, tô precisando eliminar coisas aqui, né? Transformar coisas, preciso eliminar, liberar o lugar antigo para colocar coisas novas. Agora eu tô no lugar do mago, puxa, eu tenho que usar com sabedoria o meu conhecimento, porque eu tenho conhecimento aqui, eu tenho toda a bagagem, mas para eu tenho que saber usar para eu não poder fazer isso mal para mim mesma, né? Então você vai jogando, você vai entendendo em qual lugar você tá dentro daquela situação, em qual frequência, qual carta que você tá atuando naquele momento. Então é muito legal, gente. Tarô é incrível. Eu vou mostrar aqui esse aqui é um oráculo. Então esse não tem as 78 cartas. Ainda que tenha 78 cartas, o importante é ter 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Então esse é um oráculo que eu amo, é o mais novo, fofíssimo. Ele fala das energias dos animais. Aí eu tenho um tarô, que ele é um tarô transparente. Esse é um tarô mesmo, ele é italiano e ele é muito legal porque a gente usa a sistêmica nele, né? A gente tem condição de usar a sistêmica, porque ele vai formando uma historinha, tá vendo? Ele vai mostrando o que tá por cima, o que tá por baixo, o que tá no elemento terra, o que tá no elemento ar, o que tá no elemento spirit, que tá no elemento éter, então matéria, mente, espírito, tá? Então ele dá uma leitura muito legal e você pode ir mexendo as cartas e as cartas elas vão e você vai trabalhando sistemicamente a pessoa, vai trabalhando a energia das cartas no campo da pessoa. Quando você muda, você tá mudando de posição, você tá dando algum tipo de cura, trazendo algum tipo de informação nova para aquele campo, tá? Esse é um tarô que eu acho lindo, que eu adoro de jogar. Tem uns bobinhos que eu tenho também. Gente, eu adoro essas coisas, eu amo, eu tenho vários. Então era só para dar um exemplo para vocês de como que vocês podem... Vai sentindo, né? Foi que nem eu falei, vai numa loja que tenha vários tarôs, aí você vai olhando, você vai perceber que é aquele... O tarô que te escolhe, entende? As cartas que te escolhem. E aí, por que eu falo isso? Porque daí na hora de você aprender a jogar, a hora de você aprender a manipular, como foi ele que te escolheu, você vai perceber que é mais fácil a leitura, né? Tudo que é dos dois lados, assim, acaba sendo mais fácil. Então é isso. Eu vou fazer o seguinte... depois que eu terminar de contar todas as historinhas aqui, de todas as técnicas, eu vou combinar de marcar um vídeo que eu vou vir aqui de vez em quando abrir umas cartas pra vocês. Aí vocês me contam se vocês gostam de tarô ou não. Ah, Desencana de saiu? Então, meu, animal. Gostei muito. Animal Spirit. Gente, gostou do vídeo? Dá uma curtida, dá uma compartilhada. Eu vou... No próximo vídeo falar um pouquinho da constelação. Eu tive uma experiência super intensa com a constelação. Não é uma técnica que eu aplico, mas é uma técnica que eu conheço muito. Então eu vou vir na próxima sessão aqui, no próximo vídeo, falar para vocês um pouquinho da constelação. Um beijo e até a próxima, gente!